Boa noite, que a paz e o amor de Jesus possam envolver a todos nós. Jesus, o pedagogo divino, ele usava as palavras com extrema habilidade, porque ele queria tocar as nossas almas. Ele queria tocar o espírito de quem o ouvia. Ele falava por parábolas, pequenas histórias também. E tudo isso era para que os homens reencontrassem o caminho de Deus, o endereço de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre uma dessas parábolas, a parábola das 10 virgens. E vamos então nos deixar tocar no espírito, na alma, no coração. Pois esse era o objetivo e o desejo de Jesus. Só podemos encontrar a lei divina se a buscarmos. E precisamos usar de vontade e de esforço. Poderemos então superar os obstáculos que dificultam a nossa ascensão e acender um pouquinho de luz em nós mesmos. Jesus falava dentro do idioma e cultura hebraica que existiu há mais ou menos 2018 anos. Vamos ver o que dizia essa parábola. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 imprudentes, tolas. As imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, alguém grita. E elas saem ao encontro do noivo. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, de modo nenhum. Talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem, e comprai para vós mesmas. E tendo elas ido comprar o óleo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para o casamento, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Isso está em Mateus 25, 1 a 13. Os símbolos deixados por Jesus nesta parábola, eles servem até hoje para nós todos, como lição. Principalmente porque nós estamos atravessando o período de transição planetária. E também essa parábola nos convida ao nosso autoconhecimento. Jesus usa elementos do casamento judeu para nos explicar essas lições. Naquela época, o cerimonial das bodas, do casamento, era muito diferente das de hoje. Havia um rito alegre, interessante, feliz, para o cortejo que conduzia a noiva. Era solene e durava muitos dias e noites de festas. Cada noivo realizava as bodas em sua casa. O noivo permanecia cercado de seus amigos e a noiva
vivia cercada das suas amigas, geralmente moças casadoras, da idade da noiva. O termo virgem não exigia essa condição física da mulher, mas simplesmente designava uma jovem que ainda não era casada, uma jovem inexperiente, uma jovem simples. Significava aquela que ainda ignora. De modo geral, as interpretações dessa parábola, elas seguem um viés escatológico, isto é, relativo à época de transição planetária. No entanto, as palavras de Jesus nos permitem várias interpretações, sendo perfeitamente possível compreendê-la como um convite, um chamado de Jesus para o nosso autoconhecimento. Na tradução judia, durante o casamento, a noiva se fazia acompanhar por suas amigas durante o trajeto rumo ao encontro do noivo, que por sua vez também seguia em direção da noiva, acompanhado de suas amigas, de seus amigos. No entanto, na parábola, se a gente presta atenção, a noiva não é mencionada, mas apenas as suas amigas, as 10 virgens. Porque Jesus, ele não estava se referindo a um casamento humano, mas sim, ele se referia à união entre a humanidade e ele, o pastor divino. Ele dizia: das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Simbolicamente, Jesus é considerado o noivo da humanidade, conforme consta na resposta à questão 309 do livro O Consolador, através do Espírito de Emmanuel. As virgens, então, simbolizavam a humanidade terrestre, o noivo Jesus Cristo. Primeiro, há um noivado, né? Onde os noivos se preparam. E depois vem as bodas, o casamento. Assim também acontecerá com a nossa humanidade. Chegará um dia em que acontecerá um casamento da humanidade com a mensagem imperecível do Evangelho, da mensagem de Deus trazida por Jesus. Nesse dia, todas as criaturas se amarão. Haverá fraternidade em todos nós. Uns perdoarão aos outros. Não haverá mais guerra e nem exploração de ninguém. Nós viveremos num clima de amor e caridade. Não haverá mais necessitados, pois todos nós nos uniremos para ajudar uns aos outros. Será o dia em que a Terra atingirá novo patamar na sua evolução. E nós então seremos um mundo feliz, um mundo de pessoas que vivem o Evangelho e não de pessoas que sabem o Evangelho. Um mundo de pessoas que vivem o Evangelho e não de pessoas que sabem o Evangelho. No tempo em que Jesus esteve encarnado, as pessoas viviam e falavam de coisas simples. E o casamento foi o símbolo usado por ele porque era uma coisa simples, né? E era uma coisa que todos eles entendiam. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você é um virgem, independente de ser homem ou mulher. A virgindade na parábola é no coração, é a pureza do coração. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama outras coisas mais que Deus, você é casado com outros deuses.
exemplo. Jesus diz assim no Evangelho: onde está o vosso tesouro, aí está o teu coração. Se você ama mais o dinheiro que a Deus, seu coração está no dinheiro. Então, você é casado com dinheiro. Se você ama a violência mais do que Deus, você é casado com o crime. Aquilo que você mais ama é aquilo que você atrai para o seu destino. É da lei: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Atraímos para a nossa vida, para nosso destino, aquilo que nós mais amamos. Tem gente que ama destruir. E o destino dele é pleno de destruição, de morte, de tristeza. Tem pessoas que amam a paz. E a vida dela é uma paz nas mais difíceis situações. Ela continua tranquila. A gente tem o exemplo de Gandhi, de Francisco Cândido Xavier e muitos outros, né? Se você ama muitas coisas acima de Deus, você tem muitos donos. Você se torna escravo. A pessoa vaidosa, ela se torna escrava da vaidade. O orgulhoso, escravo do orgulho. A pessoa muito orgulhosa, ela é incapaz de aproveitar as outras pessoas. Ela é incapaz de conviver, porque ela sempre está muito preocupada em ficar acima dos outros. Ela não consegue viver sem ser melhor que os outros. É escravo do seu orgulho. As pessoas apegadas a bens materiais é escrava de bens materiais. E isso passa a controlar a nossa vida. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, na linguagem simbólica do Velho Testamento, você se transforma na virgem. É uma virgindade espiritual, não física. Na parábola das 10 virgens, elas saem para encontrar o noivo, o Cristo. A humanidade também sai para encontrar o Cristo. Sai para fazer esse casamento, que é a nossa união com o Criador, com as leis divinas. É noite, e de noite as virgens precisam levar uma candeia. São 10 virgens, 5 imprudentes e 5 prudentes. E qual era a imprudência das 5? Elas tinham a candeia, a qual precisava de combustível para permanecer acesa. Mas elas não levaram o combustível, o azeite. Quando chegou a hora, elas precisavam fazer luz e pediram às outras o azeite. E as outras não deram, né? E a gente se pergunta, será que elas não deram porque elas eram egoístas? Não, é porque existe uma regra no universo. Ninguém evolui para o outro. Ninguém empresta a luz para o outro. As imprudentes, elas perderam a sua oportunidade. Eu, por exemplo, eu não posso emprestar a minha luz para o meu filho querido. Eu não posso emprestar a minha luz para o meu marido. A minha luz, quem tem que fazer sou eu. E vocês têm que fazer a luz de vocês. Jesus colocou essa parábola no sermão profético para nos dizer o seguinte: se você está dependendo da luz do outro, toma muito cuidado com o momento de transição. Tanto a transição planetária, que já foi falado aqui, né? Que a gente está saindo de um planeta, de uma época de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o bem vai imperar, né? Então, pode ser essa transição planetária, que ainda vai demorar um pouco, mas pode ser também a nossa transição para o mundo espiritual, na hora do nosso desencarne. Há milhares
milhares de criaturas que vivem seguindo os seres humanos. Ah, fulano falou que eu tenho que fazer isso. Ah, eu sigo Cicrano. Ah, eu sigo Beltrano. Eu sigo um personal style. Nós vivemos na época dos gurus. Tem guru para tudo. Guru para perder a barriga, guru para se vestir, guru para criar músculos, né? As pessoas hoje vivem numa fascinação. Só que no momento da transição, né, tanto do planeta como essa transição individual, quando a gente desencarna, nós temos que ter a nossa luz própria e não vai ter nenhum guru conosco. Para ter luz própria, nosso coração tem que se acender, deixando que o Evangelho brilhe em nós, né? Que ele vire uma chama, que a gente comece pouco a pouco a vivenciar o Evangelho e não saber o Evangelho, em pequenos atos, em pequenas atitudes. Nos momentos mais desafiadores da nossa vida, nós vamos passar sozinhos. A evolução, ela é individual. Jesus chama as criaturas que dependem da luz dos outros de virgens loucas, imprudentes. Nós precisamos acender luz em nós mesmos, espiritualizarmos. Esse é o nosso desafio. Desde a hora que acordamos, o que nós ficamos pensando? Vamos procurar fazer um teste durante uma semana e anotar no fim do dia, numa folha, num caderno, os pensamentos maiores que a gente conseguir lembrar, os nossos atos, lembrar se a gente prejudicou alguém ou não prejudicou. Vamos fazer isso uma semana. E se puder, fazer para o resto da nossa vida. Fazer isso virar um hábito. É muito importante, porque aí a gente está entrando dentro da gente, a gente está conversando com a gente. Né? Nós não podemos ter medo de se autoanalisar. E nós ainda temos medo, sim. A Sônia também tem medo. Tá? Então a gente foge, às vezes. A gente não quer entrar dentro da gente. A gente acha uma portinha e não faz essa autoanálise. E essa autoanálise deveria ser feita todos os dias. Outro ponto de destaque na parábola é a comparação do reino dos céus com as 10 virgens que vão ao encontro do noivo. Jesus falou muito em reino dos céus. Ele fez várias analogias com elementos do cotidiano do povo judeu, na tentativa de se fazer compreendido. Mas o reino de Deus, o reino não está situado fora de nós, mas dentro de cada ser humano, deixando evidente que o reino ao qual Jesus se refere é um estado íntimo, harmonioso, equilibrado, governado pelo amor incondicional. O reino de Deus existe onde Deus impera, na consciência. Por isso a importância da gente começar a se autoanalisar. Interessante notar que as virgens, comparadas ao reino dos céus, elas caminham ao encontro do noivo, né? A fim de demonstrar que esse estado íntimo, harmonioso, equilibrado, governado por um amor incondicional, é conquista que está relacionada ao movimento da alma. São os movimentos do auto-amor que se traduzem no mergulho interior para o autodescobrimento, o autoconhecimento, o auto-perdão. Nós precisamos também nos perdoar. É importantíssimo a gente se perdoar. Nós ainda cometemos muitos erros. Por isso que a gente está, como já até foi dito por outras palestrantes, num mundo ainda de provas e expiações. Então, sejamos espertos
né? É imprescindível essa autotransformação moral. Não há como transmutar emoções e sentimentos em desequilíbrios sem esses movimentos. E vamos ver assim por que o número 10, né? 10 virgens. É porque para os judeus os números se revestem de acentuados significados. E o número 10 simboliza a perfeição, a totalidade. Na parábola, as 10 virgens não formam um todo perfeito, completo, porque metade era prudente e a outra metade imprudente. Visualiza-se assim, na imagem das 10 virgens, um inteiro com as suas metades em desalinho. A humanidade encarnada atualmente no planeta, ela apresenta-se como as 10 virgens. Os habitantes deste mundo de provas e expiações possuem um psiquismo que, em razão de seus conflitos, mostra-se completamente dividido. Há uma parte conhecida em nós e outra parte desconhecida. Há uma parte em nós prudente e outra que nos assusta. Uma parte que domina as próprias tendências e outra parte repleta de imperfeições e vícios que dominam a própria razão. O espírito de Joana de Ângeles, em sua série psicológica, esclarece que a parte desconhecida da personalidade, a nossa sombra, né, reúne conteúdos psíquicos completamente desconhecidos pelo eu, pelo self, os quais se encontram armazenados no inconsciente profundo, no nosso inconsciente profundo. E essa parte desconhecida da personalidade humana, muitas vezes, dirige a nossa vida, levando-nos a desconhecer, vez ou outra, nossos próprios comportamentos, nossos pensamentos e sentimentos. Por isso, o autoconhecimento sempre foi a tônica das parábolas de Jesus e é também a tônica do Espiritismo. É um dos princípios básicos do Espiritismo. É muito difícil você ir numa casa espírita, ouvir uma palestra e eles não falarem da reforma íntima, da nossa autotransformação moral. Outro ponto relevante na parábola é o sono das virgens. Todas saíram com as suas lâmpadas, mas em dado momento da caminhada, porque tardava o noivo, todas elas cochilaram. O sono representa a nossa total inércia, a nossa inatividade do nosso espírito, a inatividade do nosso espírito, né? Representando a falta de movimento para o autoconhecimento. Como eu disse um pouquinho na frente, né? A gente tem medo. A gente tem medo de se conhecer. O sono representa o comodismo, o desinteresse, o descaso na busca do despertar da nossa consciência. E essa inércia fixa a criatura humana em seu estágio evolutivo, anestesiando a nossa vontade. Nós ficamos com a vontade anestesiada. São muitos os acomodados com a própria situação moral e espiritual. Quantas pessoas não se encontram bem acomodadas com as suas enfermidades físicas e emocionais e acham mais fácil tomar remédio, fazer tratamento médico, do que conhecer as profundezas da alma a fim de lapidá-las. E eu não estou aqui dizendo que a gente não deva procurar os médicos, né? Não é isso. Quantos de nós estamos acomodados com as situações de conflitos dentro do lar, no trabalho, nos círculos em que nos movimentamos? E é mais fácil ficar reclamando do outro do que transformar-se, esquecendo-se que a mudança do mundo, do outro, passa primeiro pela nossa própria mudança, pela nossa transformação moral.
O despertar das virgens pela chegada inesperada do noivo é o ponto alto da parábola. Jesus recorre a conteúdos transcendentais para ensinar. O noivo chega à meia-noite, justamente no momento em que o ponteiro do relógio marca o fim de um dia e o início do outro dia. Nas cartas de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11 a 12, destaca-se também a advertência do apóstolo do Cristo. Reconheceis o momento em que viveis, já é hora de despertar do sono. A noite está avançada, o dia se aproxima. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas de luz. A parábola aponta para o despertar da consciência, porque a humanidade já se encontra em condições de realizar. Ao despertarem, as virgens percebem que não pode mais seguir juntas, porque durante o sono as suas lamparinas se apagaram e metade delas não tinha azeite suficiente para mantê-las acesas. As virgens insensatas, elas representam aquela parte da humanidade com as suas máscaras sustentando suas falsas virtudes. Quando nós não buscamos o autoconhecimento, quando nós nos recusamos a aceitarmos, quando nós não perdoamos, nós vamos alimentando nossas falsas virtudes, uma tentativa ilusória de compensarmos acreditando sermos o que nós não somos. Todo movimento ilusório do ponto de vista psicológico um dia perde o combustível, o azeite, e não consegue sustentar-se, levando o ser a experimentar muitas vezes um despertar doloroso, como aconteceu com as virgens, que só então elas perceberam como elas se equivocaram. Surge então novamente a necessidade de se autodescobrir para o trabalho de transformação moral, abandonando as máscaras e todos os artifícios psicológicos que evitam o despertar da consciência rumo à plenitude espiritual. Mas a separação das virgens retrata a divisão do reino, metade luz, metade treva. Nesse aspecto já advertia Cristo: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não vai poder subsistir. E Jesus termina a parábola recomendando o orai e vigiai, porque não sabemos o dia e nem a hora. Aproveitar a encarnação para o exercício do autoconhecimento é missão de todos aqueles que buscam os patamares superiores da vida. O relógio da imortalidade já marcou meia-noite. É chegada a hora. Essa magnífica parábola emanada dos lábios de Jesus concita-nos, convida-nos à prática de boas obras. As virgens prudentes da parábola nos faz compreender a seriedade da encarnação, dessa oportunidade que nós estamos tendo nessa época. Guardando os ensinamentos evangélicos em nossos corações, pautando nossos atos dentro da mais irrestrita moral, nós estaremos acendendo luz em nós mesmos, combustível do amor. E isso nos ajudará na hora do desencarne, possibilitando a todos nós uma melhor integração com a comunidade dos espíritos bons e com as elevadas esferas da espiritualidade sublime. As virgens imprudentes, elas significam simbolicamente os homens que passam pela terra sem terem praticado coisas edificantes, ou sem terem amealhado as aquisições dignas, as quais iluminam as almas no roteiro das vidas sucessivas.
são aqueles cujas cogitações primárias giram em torno dos seus interesses mais imediatos. São aqueles que, encastelados ainda no egoísmo, apenas veem o seu restrito círculo familiar, pouco se importando com a sorte de milhões e milhões de sofredores que vivem à nossa volta. Certamente é cômodo não ter o trabalho de levar o peso de tanta responsabilidade. A vida humana é bem melhor sem as amarras do dever e sem a necessidade de observar os direitos alheios. A desencarnação, ela pode chegar a qualquer tempo e por isso é imprescindível nos precavermos contra os imprevistos, acumulando suficientes dotes de virtudes, e não teremos que nos reter nos umbrais inferiores, onde o sofrimento é o instrumento de reabilitação. É de encontro de Jesus que teremos que caminhar, iluminando o nosso roteiro com as nossas próprias aquisições espirituais. O acesso aos planos superiores foi vedado às virgens imprudentes, a parte da humanidade, né? Que tiveram que voltar à Terra para, em lutas reencarnatórias, soerguerem os seus espíritos e pela dor e lágrima comprarem o azeite suficiente para, em novas caminhadas, não se defrontarem com a mais horrível contingência de não ter as boas obras para lhe facultar o ingresso a planos mais felizes. Um dia, meus irmãos, finalizando, não importa quando, compreenderemos. Nosso coração se abrirá, qual flor aos raios de sol, sem constrangimento. Até lá, prosseguiremos, todos nós, a Sônia também, buscando, construindo, no tempo próprio, nossos alicerces evolutivos. Jesus estará nos esperando, enquanto aprendemos no nosso tempo a mais importante lição, que é amar. Muito obrigada por me ouvirem.